Oi gente, a paz do Senhor e sejam bem-vindos ao Livros em Áudio com Débora. E hoje nós vamos ler o capítulo 7 do livro 10 Meninas que Mudaram o Mundo. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 90. Edith Schaeffer. Edith olhou para os ovos mexidos e para as torradas colocadas na mesa na hora do chá. Não quero ovos, disse. Quero o que minha babá está comendo. A senhora Seville virou-se para a filha de 5 anos e explicou. A comida chinesa é forte demais para uma criança. Por enquanto, você só pode comê-la uma vez por semana. Quem sabe quando tiver 6 anos possa comer 2 vezes. A menina pensou no que a mãe dissera e concluiu. Quer dizer que quando tiver 12 anos vou poder comer comida chinesa todo dia. A mãe sorriu. Vamos esperar e ver, disse. Embora tivesse de comer ovos mexidos, Edith comia comida chinesa também, pois vivia visitando as famílias chinesas do complexo missionário e chegava justamente na hora das refeições. Curioso, como ela sabe exatamente a hora de chegar, comentava o povo local. E a menina tem bom gosto, acrescentavam, pois, segundo ela, nossa comida é mais bonita e mais gostosa do que a comida de sua casa. Vamos brincar de casinha? Propôs Edith a uma amiga certa manhã. Eu vou ser a mãe e você o nenê. Por algum tempo tudo deu certo, mas o bebê ficou irritado e começou a fingir que estava chorando. Fez Edith dando tapinhas nas costas da amiga, mas o choro foi ficando mais alto e os tapinhas mais fortes. Resmungou a mãe de Mentirinha, mas a filha de Mentirinha chorou o mais alto que pôde. Tchau! Tchau! Vociferou Edith para fazer-se ouvir. A senhora Seville escutou a gritaria e veio correndo. Pegando a filha pelos ombros, encarou-a firmemente. Nunca mais repita isso. Edith parecia intrigada. Não é educado, advertiu a mãe. Mas todos os meus amigos dizem isso, retrucou a garota, e ninguém briga com eles. A mãe sorriu e disse, eu sei, filha, mas tchau significa calha a boca, e eu tenho certeza de que você estava pedindo para o bebê ficar quieto, e não para que ele calasse a boca. Os olhos de Edith brilharam quando ela constatou que calha a boca talvez fosse a expressão exata que sua filha de Mentirinha estava merecendo. Há desvantagens em ser uma mãe missionária trabalhadora, comentou a senhora Seville com o marido naquela noite. Embora nós usemos roupas chinesas e você tenha raspado a cabeça, as garotas são mais chinesas do que nós. É uma pena que peguem todo tipo de gíria e não pareçam interessadas em expressões polidas. O marido riu. Esse é o preço que pagamos por servir ao Senhor e confiar nossas filhas a uma babá. A senhora Seville retribuiu-lhe o sorriso. É um preço bem pequeno, levando em conta as oportunidades que nos são dadas. Embora Edith seja apenas uma menina, sempre a escuto falando de Jesus para as amigas. Parece que ela tem um verdadeiro dom de passar horas sentada com outras crianças, falando de Jesus. Espero que continue usando esse dom quando crescer, completou o marido. Se isso acontecer, todas as gírias que aprendeu terão valido a pena. É hoje que Elsa vem para casa, disse Edith emocionada. Você sente falta de sua irmã quando ela sai para estudar, não é? O que mais deseja fazer quando Elsa chegar? Perguntou a babá. A criança respondeu sem precisar pensar. Brincar de O Peregrino. A babá sorriu. Parece que essa é sua brincadeira predileta desde que ouviu a história pela primeira vez, não? E antes do dia terminar, a brincadeira começou. Você será o peregrino, decidiu Elsa enquanto segurava a fronha estufada de coisas. Edith jogou-a nas costas. Agora, de joelhos, você sobe até o topo no monte e deposita seu fardo. Começando nos primeiros degraus da escada,
Edith subia arrastando-se vagarosamente, puxando o fardo. Quando chegou ao topo, alegrou-se por poder se livrar do peso. O fardo do pecado saiu, gritou, escada abaixo para a irmã. Elsa bateu palmas e bradou: Aleluia! Eu detesto a China, anunciou Edith Seville logo depois. É um lugar cruel. Nunca tinha ouvido você falar assim, reagiu o pai, aparentando surpresa e preocupação. Aconteceu algo quando você saiu? A menina esfregou os olhos para conter o choro, mas não conseguiu. Eu estava indo de rickshaw para a casa de um amigo meu. O Cule estava correndo, quando de repente surgiu um menininho que saía da calçada. O Cule viu a criança, mas continuou correndo. Eu dei um grito, mas ele atropelou o garoto, como se passasse em cima de um saco de lixo no meio da rua. Mamãe estava com você? Perguntou o Sr. Seville. Sim, respondeu a menina chorando. Se não estivesse, eu teria caído do rickshaw. Eu estava muito inclinada para fora, querendo ver o estado do menino. E como será que ficou? Perguntou o pai com calma. Edith enxugou as lágrimas e respondeu: Eu não sei. O Sr. Seville abraçou a filhinha. Este mundo é um lugar maravilhoso, disse. Deus preparou tudo, mas nós, seres humanos, podemos ser cruéis e fazer coisas horríveis. Tomara que alguém tenha aparecido para cuidar daquela criança. Gostaria de ter feito isso, disse Edith. Teria feito melhor do que ninguém. Que tal fazer algo agradável por enquanto? Sugeriu a senhora Seville, pois a filha estava muito aborrecida. O que gostaria de fazer? Edith olhou pela janela. Poderíamos empinar pipas? Perguntou. A mãe sorriu. Você sempre escolhe isso quando algo a deixa contrariada. As duas levaram as pipas de Edith para uma pequena colina não muito distante do complexo missionário. Em poucos minutos, lá estavam as pipas dançando no ar, ora planando bem alto no céu, ora mergulhando em direção ao chão e alçando voo novamente como pássaros. Isso lhe fará bem, pensou a senhora Seville. É difícil ficar triste quando se empina a pipa. Depois de uma divertida meia hora, retornaram para casa. Não muito tempo mais tarde, a família Seville deixou a China e voltou para os Estados Unidos em 1919. O que consegue se lembrar da China? Perguntou uma colega de escola de Edith anos mais tarde. Sempre penso no tempo em que morava lá, respondeu, e depois contou à amiga a história do menininho que fora atropelado e o quanto ela gostava de empinar pipas. Embora eu nunca tenha visto, eu sabia que os bebês do sexo feminino às vezes eram rejeitados e deixados fora de casa para morrer. Isso me deixava louca, porque eu era menina também. Eu sempre me perguntava o que teria me acontecido se tivesse nascido em uma família chinesa. Parece um lugar horrível, comentou a amiga. Edith pensou um minuto. De fato, coisas terríveis aconteciam por lá, mas havia um misto de beleza imensa e dor terrível. Embora eu fosse criança quando parti, ainda gosto de me lembrar das coisas bonitas e de querer encontrar soluções para o sofrimento de todos. E você não mudou nem um pouquinho, comentou a amiga, pensando no adorável presente de aniversário que Edith havia feito para ela e nas vezes que Edith se dispusera a ouvir seus problemas. Bom dia, senhora Schaeffer, disse Francis. Como está minha esposa nesta manhã maravilhosa? E era 27 de julho de 1935. Edith Seville e Francis Schaeffer haviam se casado no dia anterior. Edith sorriu, maravilhosamente bem e feliz. É verdade que nos casamos ontem, ou isso é apenas um sonho do qual estou prestes a acordar e descobrir que você não é real? Ao sair em lua de mel, o jovem casal discutia a respeito do futuro. Qual a sua idade mesmo? Perguntou Francis, embora já soubesse a resposta.
Sou uma senhora de 20 anos, sorriu Edith. O marido pareceu sério por um instante. Eu me pergunto o que estaremos fazendo daqui a 20 anos. Você ainda me amará? Sim, respondeu Edith. Eu lhe prometi em nosso casamento. E teremos uma casa cheia de crianças? Continuou o marido. Edith inclinou-se e o beijou. Que tal esperar para ver? Respondeu. 20 anos mais tarde, veio um tempo de grande mudança na vida dos Schaeffer. Na frente de um chalé suíço, lá estavam eles, observando as montanhas, respirando ar puro e pensando em seus sonhos. El Abre é um bom nome para esse lugar, disse Edith. Significa abrigo. E espero que realmente sirva de abrigo para todos quantos vierem ficar conosco. Há muito a ser feito antes de recebermos as pessoas, Francis riu. Principalmente nossos 4 filhos, completou. Vamos dar uma olhada, sugeriu a mulher. Os dois percorreram sala por sala. Esse teto precisa de conserto, observou, apontando para algumas rachaduras. E aqueles fogões bojudos devem sair, disse Edith. Poderíamos colocar cortinas naquela janela. Essas persianas parece que alguém as mastigou. Este piso está perigosamente desnivelado. Que horror! Eu não conseguiria viver num lugar pintado dessa cor. Era trabalho que não acabava mais. Você quer fazer El Abre um centro de conferências? Perguntou um dos novos vizinhos do casal. Edith pensou um momento. Não, respondeu. Será simplesmente uma casa, a nossa casa, e vamos dividi-la com quem chegar. O vizinho olhou para o chalé e pensou em todo o trabalho que os Schaeffer estavam tendo. Então vocês esperam receber pessoas muito importantes, suponho. Todos os que aqui chegarem serão importantes, sorriu Edith, ainda que ninguém mais ache isso. O que você quer dizer? Indagou o vizinho, intrigado. Para Deus, todo mundo é importante, respondeu Edith. Esperamos que essa casa seja um lugar onde as pessoas possam encontrar tranquilidade e cura, e também a paz de Deus. Como se consegue isso? Perguntou o vizinho. A mochila pesada que o homem trazia nas costas fez Edith se lembrar de quando brincava de O Peregrino. Ela explicou que Jesus morreu para levar o fardo do pecado e que quando ela pediu perdão, Deus lhe deu sua paz. Tem certeza de que serei bem-vinda a El Abre? Perguntou Sara ao colega de faculdade. Absoluta, foi a resposta. Todos são bem-vindos a El Abre. Quando o casal chegou, Sara descobriu quanto isso era verdade. Ela escreveu uma carta para a irmã. Que lugar incrível! Há pessoas por toda parte. Francis Schaeffer responde às perguntas o tempo todo, próximo à lareira, perto da churrasqueira e mesmo caminhando pelo quintal. E as perguntas, você precisava ver as coisas difíceis que discutem ali. Eu mesma tinha muitas dúvidas quando cheguei. Simplesmente não entendi o que significava a Bíblia. Mas, quando eu escuto Francis Schaeffer, sinto que estou começando a entender. Talvez quando sair daqui, eu acredite em Jesus. Quanto mais eu fico, mais desejo que isso aconteça. Você só falou de Francis Schaeffer, disse a irmã de Sara quando esta retornou para casa. Mas, e a mulher dele? Como ela é? Um sorriso iluminou o rosto de Sara. No início, não consegui entender muito bem o que ela fazia, explicou a moça. Só depois é que entendi quanto é maravilhosa. Enquanto o marido responde às perguntas difíceis, ela cuida dos problemas das pessoas. Se meu coração estivesse magoado, procuraria Edith Schaeffer para desabafar. Não apenas isso, continuou Sara. Ela espalha beleza por onde passa. Todos os cômodos são enfeitados com flores silvestres e mensagens de boas-vindas. Apesar de haver tantas pessoas entrando e saindo,
Edith Schaeffer faz de Al-Abre um lar, não um centro de conferências. Ela é o tipo de pessoa de que gosto, concluiu a irmã. As duas moças caminharam pela estrada em direção à sua casa. Os Schaeffers tentaram convencê-la a se converter ao cristianismo? Perguntou a irmã de Sarah. Não, foi a resposta. Absolutamente. Conseguimos fazer todas as perguntas de que queríamos, mas isso foi tudo. E você se tornou cristã? Sim, respondeu Sarah sorrindo. Mas sabe de uma coisa? Não foi porque Francis Schaeffer respondeu as perguntas que eu fui fazer. Foi porque Edith Schaeffer me amava. E tenho certeza de que centenas de pessoas se converteram a Cristo porque o casal se deixava usar por Deus. A irmã parecia interessada. Eu mesma tenho muitas dúvidas, confessou. Poderíamos ir a Al-Abre juntas no próximo verão? Sarah abriu um largo sorriso e brincou. Nada nos deterá. Al-Abre se expandiu para além da Suíça e, embora Francis e Edith Schaeffer estejam no céu, há pessoas em diversas partes do mundo dando continuidade ao trabalho que eles começaram. Eu vou explicar algumas coisas que foram ditas no livro, tá? Então, foi dito lá que a brincadeira favorita de Edith e sua irmã Elsa era brincar de O Peregrino. Eu expliquei na história passada sobre O Peregrino também, que estava dizendo na história. Vou deixar o link do vídeo para vocês aí embaixo, que também explico sobre ele. Mas enfim, O Peregrino, a viagem do cristão à cidade celestial, é o livro escrito pelo pastor batista reformado John Bunyan e publicado na Inglaterra em 1678. O livro é uma alegoria da vida cristã. O Peregrino tenciona levar o leitor a refletir sobre como deve ser vigilante na vida terrena, simbolizada pela jornada de cristão. Então, lá sempre falavam sobre o fardo que o peregrino sempre tinha. Esse fardo era os pecados, né, que na história o peregrino levava com ele por toda a sua jornada. E no final da história ele conseguia, né, encontrar Jesus, a cidade celestial, que no caso era o céu. E quando ele conseguia, ele aceitava Jesus e Jesus perdoava todos os seus pecados. E então o fardo das costas dele caía e desaparecia. Então essa era a brincadeira que elas gostavam de ter, né? E é o que ela levou para a vida inteira dela, que foi a história de John Bunyan, o Peregrino. Também foi dito sobre o rickshaw, que ela estava, né, quando o menino foi atropelado. Ela falou que estava no rickshaw. Então, o rickshaw ou rickshaw, em inglês rickshaw, é um meio de transporte de tração humana em que uma pessoa puxa uma carroça de duas rodas onde acomodam-se mais ou duas pessoas. Os rickshaws comuns têm sido substituídos principalmente na Ásia pelos ciclo-rickshaws. Então, esse era o meio de transporte que ela estava usando quando aconteceu o acidente do menininho que foi atropelado. Também foi dito, né, que no momento em que o menino foi atropelado, ela disse que o cule estava correndo. Então, o cule, o significado dele é um trabalhador local assalariado pelos portugueses em antigas colônias na China e na Índia. Então, supostamente, o cule naquela época era o trabalhador que estava possivelmente usando o meio de transporte e acabou atropelando o menino. Então, esse é o significado do cule. Ele estava usando o meio de transporte e acabou atropelando o menininho. Também foi dito, né, que quando ela se lembra de alguma coisa de onde ela morava na China, ela disse sobre as mortes das meninas, né? As meninas, os bebês do sexo feminino, quando nasciam, as mães às vezes deixavam elas para fora de casa para morrer. Eu dei uma pesquisada e a história é muito triste. Infelizmente, isso acontece ainda na China em alguns lugares e tem uma história por trás disso. Eu vou ler aqui para vocês a pesquisa que eu fiz.
se chama infanticídio feminino na China, que se trata sobre a prática do infanticídio, sobretudo de meninas, na República Popular da China e seus antecessores, que tem uma história de infanticídio feminino abrangendo mais de 2.000 anos. Em todo o mundo, a prática do infanticídio tem sido praticada desde a antiguidade para efeitos de controle populacional. É um método não sancionado de planeamento familiar que tem sido tolerado durante séculos na área até tempos recentes. O fenômeno também é referido como generocídio do sexo feminino. No entanto, a palavra generocídio pode ser utilizada para ambos os sexos. O infanticídio, do latim infanticidium, sempre teve no decorrer da história o significado de morte de criança, especialmente no recém-nascido. Antigamente referia-se à matança indiscriminada de bebês nos primeiros meses de vida, mas para o direito brasileiro moderno, este crime somente se configura se a mulher, quando cometeu o crime, estava sob a influência do estado puerperal, logo após o parto ou mesmo depois de alguns dias. No Império Romano e também em algumas tribos bárbaras, a prática do infanticídio era aceita para regular a oferta de comida à população, eliminando-se crianças, diminuía-se a população e gerava um pseudo-controle administrativo por parte dos governantes. Na atualidade, a China é um país onde há elevado índice de infanticídio feminino. Neste país, é prática comum cometer aborto quando um bebê é uma menina, o que gerou um desequilíbrio entre os sexos na população do país. Eu dei uma pesquisada e vou relatar mais ou menos uma das coisas que acontece lá, que está em um livro que vocês podem procurar, também está disponível no Brasil. Em 1989, numa viagem de trabalho por rincões da China, a jornalista Xin Ran ouviu pela primeira vez a expressão "resolver uma bebezinha". No mesmo ano, ao entrevistar camponeses na província oriental de Shandong, ela presenciou uma família resolver uma bebezinha, ou seja, matá-la. O episódio está no livro Mensagem de uma Mãe Chinesa Desconhecida, lançado no Brasil pela Companhia das Letras. Ex-apresentadora de um programa de rádio voltado a mulheres em Nanquim, Xinjiang, partiu da experiência real de suas ouvintes para montar o painel de 10 histórias relatadas na obra, todas sobre o sofrimento de mães que abandonaram filhas em muitas regiões da China. Bebês do sexo feminino ainda são tidas como um estorvo pelas famílias. O motivo é uma cultura milenar que se reflete na legislação patriarcal do país. Ao distribuir terras, o Estado prioriza famílias com filhos homens, como desde 1979 há também a política do filho único, que pune com taxas quem tiver mais de um descendente a famílias que só querem ter meninos. Também teve a política do filho único, e eu dei uma pesquisada, a história é muito triste. A política de um filho único foi lançada pelo governo no fim da década de 70. Consiste numa lei onde fica proibido na China ter mais de um filho. Casais que têm mais de um filho são punidos com multas. Existem hoje 80 milhões de filhos únicos na China, conhecidos como pequenos imperadores. Ou seja, é uma lei na China ter apenas um filho. Quem tiver e querer ter mais que um filho tem que pagar uma multa. Por mim, essa multa deveria ser muito alta, pois é uma vida de uma pessoa que eles estão tirando, né? Objetivos. O objetivo é uma desesperada tentativa de controlar o crescimento populacional que já chegou a 1.300.000.000 de pessoas e facilitar o acesso da população a um sistema de saúde e educação com qualidade. Segundo informações oficiais, a política do filho único
evitou que a população da China explodisse com mais de 400 milhões de pessoas nos últimos 25 anos. Então, gente, é muito triste assim, né, essa parte da história, mas é que muitos não sabem, a China não querendo proteger, né, essa lei, mas explicar também o motivo. A China é um país pequeno para muita gente, tanto que tem muitas regras que eles têm que seguir para poder ter várias coisas. Por exemplo, eles têm que ir no governo para ver se eles podem ter aprovação, se eles podem ter um carro. Ou seja, eles só podem ter um carro se a casa deles tiver uma garagem. Só pode ter mais que 2 filhos se a casa deles tiver um lugar onde tem uma casa onde tenha mais do que 5 quartos. É muita coisa e tudo isso para poder fazer com que seja tudo limitado às pessoas na China, para poder ter lugar para muitas pessoas, pois há muitas pessoas para um pouco país. Então eles criaram essa lei para poder racionar, né, a quantidade de pessoas com o tamanho do país. Infelizmente é uma lei que em alguns lugares seguem até hoje. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da explicação. Se querem que eu apresente mais alguma coisa na explicação, deixem nos comentários que eu vou amar responder para vocês. Você sabia? Empinar pipa é um passatempo muito popular no Oriente. Na China, no 9º dia do 9º mês, acontece um festival de pipas. Tanto adultos como crianças saem às ruas para empiná-las. Também há competições em que o dono de uma pipa tenta cortar a linha do outro. O vencedor leva o brinquedo do adversário para casa. Lembre-se, quando Edith e Frances abriram o El Abre, queriam que todos se sentissem bem-vindos. Qualquer pessoa que quisesse poderia ficar com eles. Ninguém era desprezado. Todos eram importantes. É bom tratar as pessoas amavelmente. Jesus foi amigo de ricos e pobres. Devemos seguir o exemplo dele. Pense nisto. Quando pequena, Edith gostava particularmente de uma brincadeira. Colocava um saco enorme nas suas costas e dizia que era o fardo do pecado. Só Jesus poderia livrá-la desse fardo. O pecado pode ser um peso para nós, porque ele deixa nossa vida infeliz. Ou nos livramos dele, ou não poderemos entrar no céu. Jesus é o único que pode nos purificar. Ele pode fazer isso porque morreu na cruz em nosso lugar, redimindo-nos do pecado. Vamos orar? Querido Deus, obrigada por perdoar os meus pecados. Arrependo-me de desobedecer a sua palavra. Ajude-me a amá-lo e obedecer ao Senhor cada vez mais, todos os dias. Amém. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do capítulo 7, a história de Discaéter. Um beijo no coração e até o capítulo 8.